E aí, Cris, tudo bem? Pá, tudo bem, e você? Tudo bem também. Que bom. Vai esperar o pessoal entrar pra Tá gente jóia. começar a live. Amei Tá seu bom cabelo assim? novo, tá Obrigada. ótimo. Tá muito escuro, não? Tá não, tô achando bom, a voz também. O som? Você Tá vai bom. conseguir me escutar direitinho, né? Tô, tá ótimo. Tô com a festa aqui do lado de casa, não Ah, sei eu se tá estou dando com pra a escutar. meninada brincando na casa. Eu tô pra eles brincarem lá fora, mas fica difícil, viu? Ai, Mesmo ai, brincando aqui lá é do fora. vizinho. Algum barulho Ai, meu Deus. pode acontecer aqui. Pois é, gente, hoje, enquanto todo mundo vai entrando, eu queria adiantar que a gente tem feito essas lives, né, todas as vezes na semana. E a gente sempre disponibiliza o material que a gente gravou no YouTube. Vocês podem seguir a gente também no Instagram, Facebook. E a gente disponibiliza também durante a semana essa live para vocês, tá? A gente também tem uma comunidade no Facebook. Então acompanha a gente sempre está postando novidades aí para vocês. E o intuito é divulgar informação, né? Para que todas as mulheres estejam cada vez mais informadas, possam fazer escolhas orientadas, para que a gente possa quebrar muitos mitos aí na área de ginecologia, obstetrícia, que a gente seja uma comunidade, uma fonte de informação confiável, uma fonte de apoio para vocês também. Isso. E eu estou muito feliz com a participação da minha ex-chefinha, super Cris, Cristiane Vieira. Ela que é enfermeira obstetra há muitos anos, enfermeira obstetra de mão cheia, Ah, que me ensinou muito que eu sei. um E pouco. hoje é gestora. Não, Aprendemos sempre, muita umas coisa. com as outras. E hoje ela é gestora da maternidade Dona Iris, que é uma maternidade pública humanizada de Goiânia, um hospital amigo da criança, Rede Cegonha. Faz muitos partos mês e que eu tive orgulho de trabalhar também. Isso. Então, E que eu está espero fazer fazendo outras falta, né? lives ainda. É, Por ter eu saído. espero fazer outras lives ainda, porque tem muito tema para eu discutir com a Cris. Assim, tem muita coisa interessante. A história de parto, dos partos dela, acho que foi muito interessante. Depois a gente discute também. A Isso. experiência de vivência de parto, de gestão, de como tem sido essa CRM positivo, implantação da né? humanização. Aham, isso. E o Corém positivo dá essas coisas. Dá, exatamente. Tive um pouquinho de cada coisa para contar as experiências. Tem muita coisa para a gente contar, mas hoje o que a gente vai falar é sobre o relato de experiência dela, né? De ter tido uma gestação que não foi planejada, né? Mas foi uma benção, uma gestação depois de uma cirurgia plástica. E eu queria discutir com ela, assim, para contar esse relato para vocês de como foi, né? Isso tem acontecido com a maior frequência, as pessoas têm feito mais cirurgia plástica e acaba também, às vezes, tendo uma gravidez inesperada depois, né? Eu acho que é um tema super atual. Teve um caso de uma famosa aí esses dias que aconteceu a mesma coisa, então a gente achou legal abordar esse tema, né? Para quem já fez cirurgia, pretende ter um filho, ou tá nessa situação e tá insegura também. A gravidez é um momento de muita insegurança, né, Cris? Então, Isso. acho que tudo é importante a gente discutir. Tem 1 milhão de casos diferentes que É, pode acontecer na gravidez e esse é um deles, né? é. Eu acho que a maioria das mulheres, a maioria, não todas, né? Mas a maioria pensa Uhum. nas duas coisas, em fazer cirurgia plástica e em ter filhos, É, né? Com certeza. eu penso, eu quero fazer cirurgia plástica depois que eu tiver encerrado a fábrica. Eu tenho vontade de fazer, então eu acho que é um tema interessante para a gente discutir, até se acontecer de engravidar depois da cirurgia, né? Mas então é isso, Cris. Eu queria que você apresentasse rapidamente, deu uma prévia, mas apresentasse para todo mundo sobre você, né? E agradecer a sua participação também aqui na nossa live. Acho que minha aí no.
no contato com a Cris, gente. Só um minutinho que eu vou tentar enviar o contato para ela de novo. Então, eu vou apresentando ela como estão todos aí, né? Ela deve voltar daqui a pouquinho, deve ter dado algum problema lá no contato com ela. A Cris, como eu disse há pouco, gente, ela é enfermeira obstetra, né, há muitos anos. Agora parece que vai dar certo. E é um prazer enorme ter a participação dela aqui, né? Ela tem uma experiência muito grande. Voltou, Desculpa deu aí, deu certo. uma falhada a conexão aqui. Não, tranquilo, acontece. Voltou, né? Aí eu queria que você se apresentasse, Desculpa, Cris, um voltou? pouquinho para quem tá aí. Voltou. Voltou? Tá tudo certinho. Tá me escutando? Deixa eu ver aqui se eu colocar no... Tá ótimo. Tá me escutando? Então, voltou, né? Desculpa aí. Aham. Então, Não, tudo formei bem. em obstetrícia, né? Fiz a pós-graduação em obstetrícia. Eu terminei no Uhum. ano de 2000, início de 2009. E logo eu já comecei a atuar na área. Trabalhei um tempo numa instituição pública, né, de Goiânia, na maternidade Nascer Cidadão. Depois fui para a maternidade Dona Iris. E nesse tempo fui professora por um tempo na PUC, acompanhei alunos de pós-graduação também, alunos de graduação. E Uhum. sempre muito apaixonada pela obstetrícia. E hoje estou coordenando, né, a equipe de enfermagem da maternidade Dona Iris, onde a gente implantou um serviço muito bom de partos assistidos por enfermeiros obstétricos. Sou mãe, né, também, mãe de duas crianças Duas. maravilhosas, dois filhos lindos. Uma tá ali fora gritando com o pai, porque quer vir no colo da mamãe, a mamãe está impossibilitada no momento. Tá desconcentrando um pouquinho a mamãe, porque o papai nunca dá conta de resolver, mas vai dar tudo certo. Faz parte. E é um prazer poder falar um pouquinho com vocês. Eu espero poder esclarecer, né, um pouquinho as dúvidas e também ajudar, né, no projeto das mães que já tiveram filhos, que querem ter, que já fizeram cirurgias ou que pretendem fazer. Uhum. E Cris, como foi sua decisão assim para fazer a cirurgia plástica? Por que você quis fazer assim de início? Não sei o que está acontecendo, está falhando a ligar a internet. Agora voltou, deu certo. Então, você me perguntou por que eu optei Por fazer que a você cirurgia? decidiu assim? Por que você decidiu Isso. fazer cirurgia? Então, a minha Fez essa história escolha? obstétrica é bem complicada. Eu precisaria de um tempo grande para contar tudo para vocês aqui. Mas, assim, eu Verdade. tive o primeiro filho, o João Vitor. Ele nasceu de um parto prematuro, bem complicado também, mas que não tem nada a ver com o pós-parto, né? Quando eu engravidei novamente do segundo filho, uma nova gestação, totalmente diferente, para mim estava tudo bem, mas de repente com 9 semanas eu tive um aborto. Então fiz uma curetagem e dessa curetagem, infelizmente, surgiu uma complicação e eu não pude mais engravidar, né? Eu tive uma endometrite, sérios problemas e culminou numa síndrome onde o útero da gente colava por dentro, chamada síndrome de Ashman. Então, eu comecei uma saga intensa para tentar resolver esse problema para engravidar novamente. Fiquei 3 anos, né, tentando, com procedimento cirúrgico, reverter. Infelizmente, sem sucesso. O prognóstico foi muito ruim. E os médicos, então, me disseram que eu não engravidaria mais, né? Meu útero, infelizmente, não tinha espaço, orifício interno suficiente para gerar um bebê, nem mesmo para engravidar, porque não permitia nem a passagem dos espermatozoides, porque meu colo estava fechado, né? Então, depois de 3 anos, o que sempre me incomodou com relação ao meu corpo, né? Foi uma flacidez abdominal, e na verdade eu já tinha essa flacidez mesmo antes de ter o primeiro filho, mas que, lógico, né, complicou mais
depois da gestação, uma flacidez, um abdômen que ficava, né, que me deixava assim chateada. Então eu sempre pensei em fazer cirurgia plástica, mas lógico que sempre desejei fazer depois que eu tivesse meus filhos, né? Sempre sonhei em ter 2 filhos. Mas E aí o médico na sua segunda gravidez falou que você não teria possibilidade de engravidar de novo antes de você fazer aí a eu já tinha cirurgia. feito 3 procedimentos cirúrgicos, não teve sucesso, prognóstico muito ruim, e o meu médico até me orientou que não tentasse, que não adiantava nem tentar engravidar, que eu não engravidaria, né? E mesmo se eu engravidasse, teria os riscos, porque eu não tinha orifício interno suficiente no útero para engravidar. Porém, eu acabei desistindo, comecei a procurar adoção, né? E tudo por adoção. E fiquei, assim, sofri muito na ocasião, sofri muito na época, mas comecei a entender e conformar que eu não teria mais filhos, né? E aí eu pensei, então, já que não terei mais filhos, eu vou fazer minha cirurgia plástica, né? E foi quando eu procurei meu cirurgião, né, para tentar fazer essa cirurgia. Primeiro eu vivi um momento muito difícil na minha vida, assim, de sofrimento, de não poder ter um filho mais. Eu falo que foi até uma época de luto, mas depois eu pensei, vou cuidar do filho que eu tenho e viver a vida, né? Então eu parti para a procura da cirurgia plástica. Entendi. E aí quanto tempo depois que você fez a cirurgia que você engravidou? Aí como que foi? Então, quando eu fui no meu cirurgião plástico, uma das primeiras perguntas que ele fez foi essa, né? Se eu já tinha filhos, quantos filhos eu tinha, se eu tinha mais desejo de ter mais filhos. Aí eu expliquei para ele toda a minha história. E aí foi quando ele falou, não, se é nesse caso, você não vai mais engravidar, então vamos fazer. Mas ele, no momento, ele até falou, né? Ele recomendou que se eu quisesse ter mais filhos, o ideal era esperar para fazer, por exemplo, abdômen total, né? Abdominoplastia. Mas eu conversando com ele e tudo, no fundo, eu sempre tive uma esperança muito grande de engravidar ainda. Então, eu ainda pensava em tentar novos tratamentos, ver se eu teria possibilidade de engravidar novamente. E quando eu discuti com ele sobre isso, ele falou, olha, então, talvez não seja recomendado você fazer um abdômen total. E aí ele me falou do mini abdômen, né? Que teria um corte, que fecharia toda a musculatura a minha musculatura do abdômen. Com um corte menor, mas que não tiraria tanta pele, deixando o abdômen um pouco mais elástico. Ele não ficaria tão rígido, né? Tão retinho, vamos dizer assim, né? Tão travado. E que teria a opção do abdômen total, que aí tiraria um bico do local e aí ficaria um abdômen mais travado, né? E eu pensando nessa esperança de ter um filho, que eu sempre tive, eu optei por fazer o mini abdômen, porque eu falei, vai que um dia eu ainda engravido, né? E aí, pensando em não ter complicações com a gestação, eu vou optar pelo mini abdômen. A outra parte da cirurgia que ele explicou foi com relação à mama, que eu queria colocar a prótese, e ele me explicou que se preservasse as glândulas mamárias, teria menos riscos com relação à amamentação posterior, né? A produção láctea e tudo. Então, eu optei também por colocar a prótese embaixo do músculo, né? Que preservaria todas as glândulas mamárias, né? Então, lógico que, no fundo, eu tinha ainda uma esperança muito grande de engravidar. Mas, tudo bem, passou. Eu nem menstruava mais, né? Para ver que o negócio era bem complicado mesmo. Depois que eu fiz a cirurgia plástica, passaram-se uns 3 meses e eu comecei a ter ciclos menstruais. Poucos, o fluxo muito pouco, mas comecei a ter ciclo menstrual. Então, eu fiquei pensativa que eu poderia estar ovulando e tal, mas nunca imaginei que eu engravidaria. Mas aí nessa época você já estava bem recuperada assim da cirurgia. Com 3 meses depois da cirurgia já estava bem, assim, fazendo de tudo? Como que foi? Fazendo de tudo, voltei ao trabalho, né? E aí comecei a ter esses ciclos menstruais. Comecei a marcar os fluxos e tudo. Com mais 3 meses, o fluxo, assim, né? Foi passando no 4º, 5º mês, o fluxo aumentando e vindo periodicamente, né? E aí passava. E aí você chegou a falar com algum ginecologista nesse período que voltou a menstruação? Eu sempre mantive contato com o meu médico, né?
E ele Uhum. sempre falou, Cris, olha, provavelmente pode ser que alguma partezinha do seu endométrio começou a reptilizar e você está tendo esse fluxo, né? Mas nem ele Uhum. pensava que todo o meu endométrio poderia ter reptilizado, que eu teria essa possibilidade. Apesar de que ele sempre falava, né? Olha, é mínima possibilidade, mas pode acontecer de um espermatozoide achar uma passagem por aí, vamos dizer assim, né? É Uhum. muito, assim, uma possibilidade muito remota, mas pode acontecer. Uhum. E acontecer, né? Uma fecundação. Mas eu não tinha essa esperança, assim, mais não, né? Já estava mais. E aí passaram mais 3 meses, então 6 meses depois da cirurgia, eu não Uhum. menstruei mais. E aí, mas Tá. também não achei estranho. Não achei estranho, porque acontecia, Você achou que já nem dentro dos tinha? 3 anos que eu tive, eu não tinha fluxo menstrual. Então, para mim, estava tudo dentro da normalidade. Estava trabalhando, né? E aí, de repente, começaram alguns sintomas. Eu achava que eu estava com a virose. Teve dias no serviço que eu achava que eu estava. Falei, vou procurar um médico porque eu acho que eu estou com dengue. Muito sono, corpo Foi. ruim, corpo, né? Vontade de dormir. Mas aí teve um dia que a gente teve uma confraternização na maternidade e eu almocei e passei muito mal. Tive enjoo, né? E achei estranho, mas, né? Tudo E bem. você sempre foi muito elétrica também, E assim, no sempre muito trabalho. Eu lembro elétrica, que estava todo sem mundo, estava nossa, mas o produzindo. que que tá acontecendo com a Cris? É desse Todo jeito. mundo, né? Você lembra? É, eu lembro, foi assim. Eu E olhava para a mesa e ninguém, dava todo mundo vontade de assim, terminar tava, logo. não pensava e não pensava. A gente pensava, nossa, será que é uma gravidez? Ah, mas o médico já Mas falou que a ela não pode possibilidade era engravidar. bem mínima. Então não sei, mas tava bem estranho mesmo na época. E o que me deixou assim, né, pensativa que eu poderia estar grávida, porque por 2 vezes de manhãzinha, quando eu fui sair da minha casa, que eu entrei dentro do meu carro, o cheirinho, né, aquele cheirinho que a gente coloca para dar, Uhum, odorizar o carro, me incomodou muito no primeiro dia, muito. Eu fui trabalhar e aquele cheiro incomodando. No segundo dia incomodou tanto que eu tirei ele e joguei fora. Eu falei, gente, mas esse enjoo é igualzinho da primeira gestação que eu tive, né? uhum, Parece que eu tô grávida. E aí, nesse segundo dia, foi o dia da confraternização, que aí depois do almoço eu comi uma sobremesa e passei muito mal. Aí eu falei, não, eu vou fazer uhum, o teste de gravidez, né? Eu corri, fiz o teste de farmácia escondido, porque nesses 3 anos, quando a minha menstruação não vinha, eu fiz diversos testes, né? Para poder uhum, tirar, sim, sempre pensando que eu poderia estar grávida, sempre nessa esperança. uhum, Então, eu devo ter feito, assim, uhum. uns 20 testes. Aí você Até ficou com cair a medo de real se que eu não frustrar, de estava não ser grávida, nada, né? né? Isso. Uhum. Mas aí eu fiquei com medo de fazer o teste. Fiz o teste assim, escondido, só para mim, só para eu e eu mesmo, só comigo mesmo. Mas aí o teste coloriu, É. né? E eu fiquei maluca. Eu falei, meu Deus, como assim eu estou grávida? Não é possível que eu estou grávida. E eu não acreditava. Então eu fui, na mesma hora eu voltei para a maternidade, fui atrás de um médico para fazer uma ultrassonografia, porque eu não estava acreditando no teste. E o médico fez e eu já Aham. estava gestante de quase 9 semanas. Nossa, Deus. E aí você quase, como que foi essa notícia, assim? Emoção, né? Maravilhosa. Meu esposo até Aham, hoje ele não acredita e ele na hora ele ficou assim um pouco assustado, né? Falou: "Mas e agora? Como que vai ser? Você não pode uhum, engravidar, você acabou de fazer uma cirurgia. O médico falou que você não podia engravidar porque você pode perder até outro aborto e um monte de coisa". Eu falei: "Eu estou grávida aham. e Já veio agora a aquele gente vai misto de, cuidar para de que tudo dê medo, né? certo, né? Cuidar para que tudo Aham. dê certo". E aí você Mas foi chegou uma a entrar em gravidez contato com o tranquila. cirurgião plástico no Então, começo, eu assim? conversei com o meu médico, né? Na ocasião, ele ainda falou, Cris, Uhum, olha, eu fechei bem a musculatura, porque ele, apesar de ter feito um mini abdômen, ele ainda me explicou que na época ele usa um porta-agulha do cabo bem grande, então ele consegue atingir o músculo todo, praticamente, do abdômen. Então, ele fechou bem o meu músculo uhum, mesmo, né? Tanto é que até uhum, hoje o meu músculo é muito fechadinho, né? Eu não tive diástase depois da uhum. De ação. ácido. Isso. Então, Uhum, você às vezes vai sentir um pouco de dor no abdômen durante a gestação, quando a barriga for uhum, ficando mais grandona.
Mas a gente vai fazer acompanhamento. Importante você fazer um acompanhamento com um bom obstetra, ter um bom pediatra para assistir o seu parto, porque ele falava, né? Assim, é muito raro acontecer, mas pode acontecer do bebê nascer prematuro, né? Porque o Tem abdômen alguma não restrição distende no muito. crescimento também? Isso tem uma restrição do crescimento do bebê. Então, Uhum, tem que ser bem acompanhado, né? O pré-natal bem acompanhado, uhum, exames, tudo direitinho, tá sempre avaliando o desenvolvimento do bebê. Mas eu acredito que vai ser super tranquilo, não fique preocupada. Foi isso que ele falou o tempo todo, né? Eu estarei aqui para o que precisar e uhum. cuidar, né? Aí Cuidar você bem foi da sua saúde. acompanhando só com o obstetra mesmo, depois não continuou com o Isso, eu só cirurgião, fiz né? uma Porque. consulta, né, com o meu cirurgião Uhum, plástico, só mesmo para tirar uhum, as dúvidas e tal. E para ele estar a par, né, que eu tinha engravidado ainda praticamente aham, no acompanhamento dele, porque ele me acompanhou por 6 meses, né, depois da cirurgia. aham, Mas foi aham. super tranquilo. Ele mesmo sempre falou para mim, Cris, tira foto da gestação, tira foto depois do parto, para eu ter isso aqui como experiência, porque as pacientes ficam muito Ah, é, preocupadas, sim. né? Porque tem aquelas Aham. que planejam não ter mais filhos, mas que de repente no percurso aí da vida muda, casa novamente, né? Tem É, uns casa assim, de querem novo. engravidar, mudam de Aham. ideia, já fez a cirurgia e querem ter. Então, assim, não impede, só que a Uhum, gente tem que ter mais cuidados, né? uhum. E você gostou do resultado da cirurgia, do mini abdômen? Você achou que foi satisfatório, assim, Foi nesses seis maravilhoso, meses? foi maravilhoso. Eu Uhum. aproveitei pouco tempo, né? Porque com seis Aham, meses, na verdade, a gente ainda está desinchando, né? Vamos dizer assim. aham, E logo veio o bebê, mas foi tudo maravilhoso. Foi o meu sonho realizado, né? De ter meu filho. Então a cirurgia ficou para o segundo plano. Se eu perdesse a cirurgia, eu já não me aham, importava na hora. mais. Não tava Lógico nem que veio aí, a né? preocupação nos primeiros dias, né? Mas isso aí passou rápido. Aham. E o E o mais importante foi desenvolvimento da meu filho. gestação? Foi Então, assim, na tranquilo? gestação Você tinha não foi, dor? não foi igual a do primeiro filho, não. Eu Hum. sei que isso pode ser é, subjetivo. Eu digo assim, pode ser É que não porque tenha cada sido gravidez é influente. de uma forma, né? Assim, Porque não cada dá pra gravidez é de uma determinar que foi forma. só pela cirurgia, né? Eu não posso dizer que foi pela cirurgia em si, mas eu tive Uhum, algumas complicações do tipo. É, depois de 30 semanas, eu sentia muito, a barriga sempre muito dolorida, né? Eu sentia uhum, que a minha barriga, eu sentia que a minha barriga, ela não cresceu apontando para frente, ela cresceu para o lado e para cima, né? Mais para a região uhum, do meu estômago. Ela não era uma uhum, barriga tão pontudinha quanto a do primeiro filho. E ela ficou uhum, assim, parece que com 30 semanas eu falava, meu Deus, essa barriga não tem como esticar mais. Tão durinha que ela era, né? uhum, Ela ficava sempre uhum, muito dura. E depois de 30 semanas, com 32 semanas, mais ou menos, 31 semanas, eu tive uma compressão grande do nervo ciático. Eu não sei se você lembra disso, mas eu passei Ah, é muito mal. verdade, eu não lembrava. Sentia muita dor para andar e tudo incomodava sentada, andando. É, Aham. muita dor mesmo no nervo ciático, uma perna praticamente travada por causa da dor, né? E eu Uhum. acredito Pode que ter seja por acontecido de ter tido compressão. essa projeção do bebê mais para trás, como Para estava bem trás. forte assim o Isso. abdômen, né? Ele Uhum. comprime. Eu E até no li começo, depois assim? sobre isso e o meu médico, Ah, o meu cirurgião também falou que poderia ser uma compressão, né, maior para trás do bebê. Então eu comprimia minha coluna e comprimia o nervo ciático. Na época uhum, até eu fiz uma fisioterapeuta fez algumas massagens, me ajudou um pouco uhum, a passar. uhum, Tive que tomar um medicamento na época, mas passou. Mas uhum, eu senti. E outra coisa que eu tive, mas isso aí também não posso falar que foi por causa da cirurgia, foi um parto prematuro, né? Novamente. O meu bebê uhum, a Maria Eduarda nasceu com 35 semanas e 3 dias. Eu, uhum, com 31 semanas, como eu falei, parecia que o meu útero já não tinha, meu abdômen não tinha mais como distender. E eu acredito que uhum, isso tenha contribuído para que a minha bolsa rompesse mais cedo. Com 31 semanas eu uhum, precisei ficar de repouso, fiquei 15 dias de repouso, porque as uhum, contrações começaram, né?
E depois que eu voltei a trabalhar, com 34 semanas, as contrações voltaram novamente. E aí, com 35 semanas, a bolsa rompeu, né? E ela nasceu. Né? Evoluiu o trabalho de parto e ela nasceu. E o Mas parto foi nasceu muito tranquilo, bem, assim? foi tudo maravilhoso, né? O meu parto foi o parto tão sonhado. Foi o parto que eu sonhei e que eu não tive da primeira gravidez, que na primeira gravidez eu precisei, né? Eu necessitei de uma cesárea de urgência e muito bem indicado. Você teve o prolapso de cordão, né? Tive um prolapso de cordão, o João Vitor nasceu com 31 semanas, né? Porque eu tive bolsa rota com 31 semanas também. Então, assim, como eu já tenho um histórico de prematuridade, eu não posso dizer que foi a cirurgia plástica que levou a ter um outro filho prematuro, né? Apesar de ser duas vezes totalmente diferente. Talvez não seja isso, né? Eu não posso dizer que foi isso. Mas, de uma maneira geral, eu tive uma gravidez tranquila. E o parto foi maravilhoso, né? Com 35 semanas, 3 dias, a bolsa rompeu. Eu fiquei um tempo em latência, sem contração. E depois, quando as contrações começaram, com 8 horas ela nasceu. Então, foi um trabalho de parto rápido, tranquilo, evoluiu dentro do esperado. Ela nasceu super bem, vigorosa, não precisou de UTI, né? Logo já mamou e já ficou com... Nossa, que legal. Sua história tem várias coisas assim raras, né, que aconteceu, né? Tanto na primeira gestação, aí você teve o segundo parto normal, depois de uma cesárea prévia, que também foi muito bem indicada. Teve 2 casos de prematuridade, um caso de gravidez que não era esperado, né? Que todo mundo achava, os médicos achavam que seria impossível. Para os médicos quererem estudar, né? Porque assim, o meu caso, pelas fotos que eu tinha dos exames de antes de eu ter engravidado e o depois, foi surpreendente, né? A Maria Eduarda, ela achou um caminhozinho muito... por uma trompa só, porque eu tinha a outra totalmente obstruída, um caminhozinho muito pequenininho, passou por ele e depois ela começou a abrir espaço no útero, né? Porque o meu útero, ainda no início da gravidez, os médicos conseguiam ver o que eles chamam de sinecas, que são as partes que estão obstruídas dentro do útero, né? E ela foi crescendo e foi abrindo. Então, não se pode dizer também que... milagre mesmo. É um milagre, né? E eu não sei. Então, assim, eu não posso culpar a cirurgia plástica por ela ter nascido com 35 semanas. Eu acredito que isso não tenha atrapalhado. E lendo, né, assim, eu leio muito, e na literatura sempre traz que é muito pouco provável uma paciente ter complicações por causa da cirurgia plástica. Porém, o ideal, né, é que ela tenha os filhos primeiro. Seja depois, fazer um abdômen total, por exemplo, né, abdominoplastia. E no caso da movimentação do bebê, você achou que você sentiu mais cedo, como você já tinha feito a cirurgia, acaba tirando se tem alguma gordura local, pele? Você achou que você sentiu a movimentação mais cedo? Isso eu não senti diferença. Na verdade, o João Vitor, meu primeiro filho, movimentava muito mais que a Maria Eduarda. A Maria Eduarda era bem quietinha. Então, assim, para mim não teve diferença. Eu acho que não influenciou em nada. Maria Eduarda, eu até demorei mais sentir os movimentos dela do que eu senti do primeiro filho, né? Do João Vitor. Entendi. Agora sim, uma dica importante que o meu médico falou e que eu repasso para as mulheres que pretendem ter filhos depois de cirurgia plástica, mas de um modo geral, é que eu tive uma necessidade maior de ter cuidados com a hidratação do abdômen, né? Eu hidratava bastante, porque eu sentia minha pele muito esticada, né? O umbigo ficou muito esticado. Você teve estria? E eu não tive nenhuma estria. Acho que talvez a idade também ajudou, né? Que eu já tive filho mais velho, eu já tenho uma certa elasticidade, né? E assim, uma coisa que é bem interessante é que a gravidez mesmo, né? Ela já produz um hormônio que promove relaxamento da musculatura da mulher de uma forma fisiológica, né? Os hormônios da gravidez já tem um hormônio específico que ele facilita o músculo da mulher a distender, né? Então, isso já ajuda nesse processo de distensão abdominal para o crescimento do bebê. Então, a Maria Eduarda, ela nasceu pela idade gestacional, o tamanho ideal. A cirurgia plástica não atrapalhou o desenvolvimento dela. A cada mês, as ultrassons
11, tudo, ela estava dentro do peso ideal, né? Do tamanho ideal. Uhum. E depois do nascimento, assim, você colocou prótese também, né? A amamentação foi tranquila também? A produção de leite, para você Então, amamentar com ela com a prótese? essa sempre foi uma preocupação muito grande minha, porque eu tinha muito medo de não poder amamentar, né? E o João Vitor eu Uhum. amamentei e foi maravilhoso. Meu filho, graças a Deus, ele uma criança saudável que não adoece, então vários fatores positivos. Eu ficava com muito medo de não poder amamentar a Maria Eduarda por causa da prótese. Mas não Uhum. me atrapalhou em nada. Logo que ela Uhum. nasceu, eu comecei a ordenhar, coloquei ela para sugar e ela sugou muito bem. Logo que nasceu, ela sugou muito bem. E a produção Que bom. de leite foi tranquila, foi fisiológica, eu consegui amamentar Uhum. exclusivo, não tive problema nenhum. Logo no primeiro dia que ela nasceu, né? Logo no primeiro dia. A única coisa que eu percebi de diferente é que se torna um pouco mais difícil a amamentação, sim. Em que sentido? Quando a Uhum. mama fica muito cheia, a gente sente muita dor, a mama enche mais rápido, porque é como se tivesse uma Uhum. gravidade contra, né? Uma para um lado e vamos dizer o leite para o outro. Então parece que a prótese ela já dá uma congestão na mama. E o leite começa Entendi. a represar ali, você sente muita dor. E tem um pouco mais de dificuldade Aham. para ordenhar. E precisa Aham. esvaziar a mama, né? Então, eu estava sempre esvaziando a mama para não deixar ela ficar muito túrgida, muito cheia, porque senão a Maria Eduarda também não conseguia sugar bem. Então, eu sempre amolecia a Uhum. mama antes, né? Para ela pegar, principalmente nos primeiros dias. Mas depois, Ainda mais que ela era também, menorzinha, né? E menorzinha, né? o peito Prematura. devia ficar bem grande, assim, para Justamente, ela. E o peito muito grande para ela. E assim, o peito acaba ficando maior ainda, porque no caso do João Aham. Vitor, como eu não tinha a prótese, ficava muito cheia a mama, grande, mas no caso dela parece que a Uhum. mama ficou mais volumosa ainda. Eu acredito que a prótese tenha, né, Aham. ajudado nisso. Mas não me atrapalhou Aham. em nada. E assim, a dificuldade maior foi só nos primeiros dias que ela não conseguia esvaziar bem a mama. Mas depois do primeiro mês, Uhum. que ela já começou a mamar mais, esvaziar bem a mama, eu não tive mais nenhum tipo de problema. Não precisava mais ordenhar, ela esvaziava bem a mama, né? E eu consegui Uhum. produzir leite de forma tranquila. Mas uma coisa que é importante é isso, né? Preservar as glândulas mamárias, porque pode acontecer na cirurgia plástica da prótese ser colocada, né? Acima do músculo e, nesse caso, acontecer a retirada das glândulas e a mulher ter Quando faz dificuldade de também mamoplastia, né? Que é para redução de mamoplastia, mama, né? Que é a normalmente tem redução relato que maior tira de glândulas. diminuir, Isso. né? A E no meu caso eu não produção. tirei, né? Eu não fiz Uhum. a retirada das glândulas, não fiz mamoplastia. Só E coloquei a aí, no caso, prótese o mesmo. abdômen. Entendi. O abdômen ficou bom, assim, depois que. Quanto tempo depois você já retornou ao shape Então, agora vamos normal, para a assim que você parte tinha maravilhosa. antes? O A parte boa resultado é que, depois assim, da. eu falo que eu não perdi minha cirurgia. Lógico que eu Aham. não fiquei igual antes, né? Quando eu fiz. Uhum. Uma parte a gente perde, meu abdômen voltou assim um pouco a flacidez, a gente fica com um pouquinho de gordura acumulada mesmo, né? Um pouquinho mais. Mas eu tive um retorno muito rápido, sabe? Assim, do meu corpo. Eu achei Uhum. que também, lógico que o parto normal influenciou, né? A cesariana acaba que a gente fica mais Aham. inchada por causa dos medicamentos que toma, por causa do corte, a gente demora mais a recuperar, o abdômen acaba não É voltando até interessante. O grande. médico falou alguma coisa assim, se você tivesse que fazer cesárea e cortar de novo, como que seria a Então, cicatrização? Se poderia é, prejudicar alguma coisa? o ideal, a gente sabe que é nunca ficar cortando o mesmo lugar mais de uma vez, né? Se você já teve um Uhum. corte, por exemplo, cesariano, se a gente faz, se a paciente faz 3 cesarianos, o recomendado é que nem faça mais, né? O máximo 3. Então, o ideal é não cortar novamente. Quando eu contei para ele que eu optei pelo parto, que a minha primeira escolha era parto normal, né? Lógico, Uhum. ele falou que muito melhor. Muito melhor o parto Uhum. normal, porque a gente sabe que cirurgia plástica não corta o útero, né? Só corta. Então, isso aí não Uhum. vai ter problema com relação às contrações que a gente vai sentir, o útero abrir, nada disso. Com um risco E maior de vai rotura isso. uterina, né?
Então, na verdade, o mais indicado para a mulher que já fez uma abdominoplastia é mesmo o parto normal, para não ter que cortar novamente no mesmo local que já foi cortado uma vez. Né? Já tem uma Uhum, fragilidade ali, a musculatura já tem uma fragilidade porque abriu para fechar a musculatura novamente, né? Eu acho que ter uhum, o parto normal, no meu caso, foi crucial para que eu não perdesse até a minha cirurgia, né? Porque acaba aham, que eu fiz, não tive que cortar novamente, não tive diástase, meu abdômen voltou uhum. muito rápido. Até minhas Foi amigas quanto tempo assim falaram, né? depois? É, Eu voltei, assim, praticamente o meu peso normal o abdômen já ficar bonitinho novamente com 6 meses de pós-parto. foi super Foi muito rápido. rápido. Mas aí você não engordou muito também, você evitou engordar assim para durante a É, gravidez para não na ter o risco verdade, de. durante a gravidez eu tentei fazer um pouquinho de atividade física, né? Fiz pilates. Uhum, Eu nunca fui uma uhum. gestante totalmente assim, né? Sem. Eu sempre cuidei um Sedentária, pouco né? mais da minha alimentação, não fui sedentária, não era de comer muito açúcar, muito carboidrato, né? E comia, dava opção por alimentação mais saudável mesmo, frutas, né? Muita verdura, legumes. E eu não Uhum, engordei muito, apesar da minha idade, né? Porque eu já engravidei um pouco mais velho, mas eu consegui manter bem uhum. o peso na gestação. E eu acho que a amamentação ajuda muito, né? Me ajudou muito a perder Perder rápido. peso depois, é. Mas assim, quando eu ganhei a Maria Eduarda, eu, apesar de estar um pouco acima do peso, eu já senti meu abdômen assim, que já não estava incomodando. Eu conseguia colocar uma calça jeans e fiquei super bem. E você E ficou com hoje ele eu bem nem penso em firme, assim. fazer cirurgia plástica novamente por enquanto. Ah, eu Para ia mim até está te perguntar ótimo. isso. É, que Eu bom. acho assim, o Não, meu mas seu corpo corpo tá hoje, lindo mesmo. para mim, ele permanece melhor do que ele era antes da Uhum, cirurgia plástica. Então, mesmo tendo a gestação e tudo, eu estou satisfeita. Eu ainda vejo o uhum, resultado da minha cirurgia. Eu não perdi todo o resultado da minha uhum. cirurgia. Né? Que bom. Então você indica para as pessoas fazerem depois dos Ixi, filhos, super assim. Você acha indico. que Quem tem vontade de fazer, tem que fazer mesmo. Né? Eu acho que vou assim, cada fazer, mulher então? sabe de si, ela não tem. É, Lógico, tem que isso. ter os cuidados devidos, procurar um médico, um bom médico, né? Um médico Aham, renomado e a que cirurgia você séria, né? saiba bem do histórico dele, né? Fazer tudo com segurança, né? Num bom hospital, numa boa clínica, com profissionais que a gente sabe que tem profissionais excelentes hoje. Mas Uhum, eu acho que toda mulher deve seguir o sonho dela, né? E tentar realizar. E eu acho assim, lógico, se uhum, você tem desejo de ter 2, 3 filhos, não sei quantos filhos deseja ter, primeiro, lógico, de preferência, tenha os seus filhos para depois fazer a cirurgia. Mas, né, se de repente no percurso o planejado não foi o que, né, ocorreu, ou uhum, igual no meu caso, que foi uma gravidez de surpresa, ou no caso de mulheres que fizeram a cirurgia, mas que de repente mudaram de ideia e, e querem ter um filho decidiram ter. novamente, isso não impossibilita, né? Né? Se tem vontade, pode engravidar sim. A cirurgia plástica não impede que você tenha uma gestação normal, fisiológica. Lógico que ter cuidado para ter um bom Ter esses acompanhamento, cuidados, né, de ganho né? de E, peso, é, alimentação, atividade porque assim, física. a principal coisa que pode acontecer é o bebê nascer prematuro, porque às vezes o abdômen não distende o tanto que precisa, né? E acaba que o sinal do trabalho de parto acontece por o organismo interpretar que a gravidez já chegou no seu ápice máximo, né? A distensão Uhum, abdominal chegou no seu ápice ali e ela tem um parto prematuro. Mas a gente tem tantos pediatras maravilhosos, com UTIs uhum. maravilhosas também, né? Que vão cuidar bem desse bebê. Então, lógico, que o bom é fazer a cirurgia depois dos filhos. Mas, se acontecer de engravidar, tomar os devidos cuidados, né? Um bom obstetra, um E é bom bom pediatra. também do parto normal também, aí a gente mostra mais um benefício de se ter o parto normal, que vai ser a hora certinha do bebê nascer, né? E também não prejudicar tanto o resultado da cirurgia, né? Então, Com certeza. eu acho muito legal Existem reforçar relatos de isso. pacientes que tiveram cesarianas depois de cirurgia plástica e que foi mais complicado a correção da cicatriz cirúrgica, do médico conseguir fechar a Uhum, musculatura, né?
justamente por causa dessa fragilidade que já teve da cirurgia. Então, o recomendado melhor mesmo é o parto normal para aquela paciente que já teve cirurgia, que já fez uma cirurgia, uma abdominoplastia, né? É o melhor, com certeza. Cris, muitíssimo obrigada. Eu acho que foi muito bacana saber da sua história nesse ponto, né, da cirurgia plástica, uma coisa muito recorrente hoje em dia, acontece demais. Eu acho que E cada dia vai ser mais não, recorrente, né? e para as pessoas não desistirem, né, independente da situação de engravidar, dos cuidados da gestação, acho que todas têm que ter, né, os cuidados, de priorizar também o parto normal, né, para a hora certinha do bebê nascer. E eu achei muito legal essa história. Tem mais alguma coisa que você acha importante a gente falar? Acho que a gente falou o principal, né? Se ficar alguma dúvida aí pro pessoal, eles podem mandar aqui, né? Que a gente vai esclarecendo posteriormente. Estou aqui disponível para esclarecer, né? E hoje, muito feliz com minha filha, que está linda, já com 2 anos. É mesmo, né? Verdade. E eu, apesar de já estar assim, um pouquinho mais avançada na idade, super feliz com o resultado do parto, do pós-parto, estou feliz com o corpo. Hoje não tem nada me incomodando. Então, tá totalmente realizado com seus 2 filhos, saudáveis, corpão. Ah, que joia. Não tem nada que pode então, tá um pouquinho, né? Mas eu estou muito feliz hoje. Gente, muito obrigada por acompanhar. Que querem fazer, né? E fica aqui, né, a nossa dica também com relação ao parto normal, lógico, para as mulheres que já fizeram abdominoplastia. E nosso apoio no caso do parto, né? Que se elas precisarem, a gente vai estar junto para tirar dúvidas e apoiar. Muito Isso obrigada, aí, vocês enviem também, gente, as dúvidas que vocês tiverem, tá? Para as próximas lives, vocês podem mandar para a gente também, que a gente sempre vai postar também, esclarecendo dúvidas aqui para vocês, né? Fazer lives nesse sentido. E acompanhe também nossa live no YouTube, que a gente deixa disponível lá, e nossas redes sociais. Cris, muitíssimo obrigada por participar. Obrigada, eu espero que a gente tenha outras ainda. Foi um prazer te ver de novo. Igualmente. Um abraço. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.